Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar dos livros gnósticos mais uma vez e vou trazer um livro que se chama Protenoia Trimórfica. Ele é um livro bem interessante. Hoje eu vou trazer um conhecimento aqui do livro Biblioteca de Nag Hammadi mais uma vez, trazendo um pouquinho de um livro chamado Protenoia Trimórfica, que é um livro que está escrito que ele é escrito pelo pai, então é uma revelação de tudo que é o pai, a mãe e o filho. Então ele é dividido em três partes: a parte do pai, a parte da mãe, a parte do filho. E ele é uma explicação de como a mãe ela trabalha no universo, como ela fala nos nossos corações, como ela fala como gnose. Então esse conceito é muito interessante. Então esse livro é a Biblioteca de Nag Hammadi. Eu vou ler o livro Protenoia Trimórfica para que todos possam entender e compreender, tá? Esse livro, então eu vou lendo algumas partes e vou explicando para quem tiver dúvidas, quem segue a página, quem segue o nosso perfil para poder entender. Mas eu vou ler e para que vocês possam compreender um pouco essa parte aqui. Então ele fala assim: eu sou Protenoia, o pensamento que habita a luz. Eu sou o movimento que habita no todo, aquele no qual o todo se posiciona, a primogênita entre todas aquelas que vieram à existência, aquela que existe diante do todo. Então essa é a Sofia, a sabedoria, a Barbelô, que nós chamamos, que é a parte feminina do universo que foi criada logo após o pai. Então é a mãe, tá? E ela está falando: ela, Protenoia, é chamada por três nomes, apesar de habitar sozinha, pois ela é perfeita. Eu sou invisível dentro do pensamento do ser invisível. Eu sou revelada nas coisas incomensuráveis e inefáveis. Eu sou incompreensível, habitando no incompreensível. Eu movo em cada criatura. Aqui em outra tradução ela fala assim: eu me movo em cada criatura. Então ela é a energia que está dentro e que flui em cada criatura, como da física quântica, esse poder que consiste aqui. Eu sou a vida de minha epinóia, que habita dentro de cada poder e de cada movimento eterno, e nas luzes invisíveis, e dentro dos arcontes, dentro dos anjos e dos demônios, e em cada alma que habita em Tártaros, e em cada alma material. Eu habito naqueles que vieram à existência. Eu me movo em cada um, e eu exploro dentro deles. Eu caminho com retidão, e aqueles que dormem eu desperto. Eu sou a visão daqueles que habitam na sonolência. Essa é a mãe do universo falando, essa é a Sofia falando, no livro Protenoia Trimórfica. Eu sou o ser invisível dentro do todo. Sou eu quem aconselha aqueles que estão ocultos, pois eu conheço o todo que existe nisso. Eu sou inumerável além de qualquer um. Eu sou incomensurável, inefável. Ainda sempre que eu desejar, deverei me revelar por minha vontade própria, por minha própria conta. Eu sou a mente do todo. Eu existo diante do todo, e eu sou o todo, pois eu existo em cada um. Eu sou uma voz falando gentilmente. Eu existo desde o princípio. Eu habito dentro do silêncio que rodeia cada um deles. E é a voz oculta que habita dentro de mim, dentro do pensamento incompreensível, incomensurável, dentro do silêncio incomensurável. Eu desci até o centro do mundo inferior e brilhei sobre as trevas. Sou eu quem derramou a água. Sou eu quem está oculta dentro das águas resplandecentes. Eu sou aquela que gradualmente deposita o todo através do meu pensamento. Sou eu quem dá ênfase à voz. É por mim que surge a gnose. Eu habito nos seres inefáveis e incognoscíveis. Eu sou a percepção e o conhecimento.
pronunciando uma voz do pensamento, através do pensamento. Eu sou a verdadeira voz. Eu grito em cada um, e eles a reconhecem a voz, pois uma semente habita dentro deles. Eu sou o pensamento do Pai, e é por meio de mim que a voz emanou. Ou seja, o conhecimento das coisas perpétuas. Eu existo como pensamento para o todo, estando ligada ao pensamento incognoscível e incompreensível. Eu me revelei, sim, eu, entre todos aqueles que me reconhecem, pois sou eu quem me uni a cada um em virtude do pensamento oculto e uma voz exaltada, mesmo uma voz do invisível, e é incomensurável, pois habita no ser incomensurável. É um mistério, é irreprimível pelo ser incompreensível, é invisível a todos aqueles que são visíveis no todo. É uma luz habitando na luz. Então esse livro, ele traz um conhecimento específico da Mãe do Universo. Aqui quem está falando nesse livro é a Sofia. Então, através de uma revelação, quem escreveu teve uma revelação. Por isso que o nome do livro é Protenoia Trimórfica, que traz essa visão da mãe, o conhecimento de que é a voz. E quando você tem a gnose, quando você é agnóstico, o que você tem é o conhecimento do Espírito da Verdade, que é a sabedoria, que é a Sofia. Então aqui ela diz que ela é a voz que está dentro de cada um de nós, que revela o Pai, que fala com você, aquela voz da intuição, aquela voz que fala. Então, quando você medita, quando você entra em samadhi, você alcança esse conhecimento e você consegue ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Então, esse conhecimento, ela fala assim: sou eu quem dá ênfase à voz, é por mim que surge a gnose. Então a Sofia, ela traz a você o conhecimento. Quando você entra num estado de transe, de meditação, e você busca esse conhecimento, você começa a ouvir a voz. Então, quando você quer tomar uma decisão, você para, você busca. Boa noite, Natane. Você busca, você ouvir a voz do Espírito Santo te guiar. Então isso era muito comum entre os apóstolos, então eles ouviam a voz do Espírito Santo e eles ouviam. E o Espírito Santo falava para Filipe, vai lá, fala com aquele etíope, fala assim, assim. Falava para Pedro, olha, você vai fazer isso ali, faz aquilo. Então isso sempre Jesus trouxe. Jesus falou, eu vou, mas importa que o Espírito da Verdade venha e esteja aqui na terra com vocês. Porque se eu não for, ele não vai vir, mas se ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crer em mim. E aí quem leu em João sabe. Mas essa parte aqui na gnose, nos livros gnósticos, realmente ela é a mãe do universo, é a Sofia. Então ela acaba falando com você e você precisa vir a conhecer. Por isso que ela fala, eu habito nos seres inefáveis e incognoscíveis. Ela fala que habita em todos, habita nos seres, nos anjos, nos arcanjos. Ela é como se fosse a física quântica, essa energia. Por isso que a gente fala que é o sopro de Deus, a Ruá. Ruá em hebraico é a brisa, é aquela energia infinita que está movendo tudo. Então o que que move? Você respira. Por quê? Porque existe ar dentro de você. Cada ser tem ar. Então você comparar Deus com a luz, você compara o espírito com o ar, que nós não vivemos sem o ar, essa condição do hidrogênio e do oxigênio. E aí você começa a entender o que é a Sofia. Então ela vai falando assim, eu sou a verdadeira voz, eu grito em cada um. E eles a reconhecem, a voz. Então realmente, quando você ouve a voz de Deus, você reconhece. As pessoas falam, mas como você sabe que é Deus e não é seu pensamento? Você sabe. Quando você ouve uma intuição de você falar, não vai para aquele lugar, olha, se você fizer isso vai dar errado, não vai naquele caminho, você vai ser assaltado. E aí você insiste e você vai lá e é assaltado, igual a voz de mãe. É igual a voz de mãe, você vai, ela te dá um conselho e você não faz, você sabe que vai dar errado. Uma noite, aprendi esses ensinos há tempos atrás, hoje estou feliz. Oh, que legal, Hassan, isso é muito bom. A gnose, ela chega para quem tem que chegar, como eu digo sempre, ser gnóstico não é algo que você se converte ou ter conhecimento, né? O gnóstico é um nome, gnose é o conhecimento divino dentro de você, é uma coisa que
você tem. Não é uma coisa que eu só estou aqui para compartilhar e para compartilhar com aqueles que já têm, com aqueles que já possuem. Quem tem o conhecimento vai parar, ouvir isso e falar, nossa, tá falando da Sofia, tá falando do universo, da voz, e vai ter essa curiosidade. Outras pessoas vão passar direto que gostam de futebol, gostam de atriz, de ator, de dancinha. E aí são pessoas que estão felizes do jeito que eles vivem e nós vivemos felizes do jeito que nós vivemos. Nós podemos viver no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo não nos satisfaz. A gente pode ir lá numa festa, divertir, mas no final a gente volta para dentro de nós mesmos, buscamos amadurecer, buscamos crescer, buscamos ouvir a voz do Espírito Santo, a voz da Sofia, a voz do Pai, de Jesus, para estar conosco. Então essa compreensão, esse detalhe, então você poderia estar em qualquer lugar, você vai, busca a santidade, você busca o conhecimento. E a santidade aqui é a separação. Não é que você simplesmente deixa de viver sua vida, não. É você separar o momento para Deus, separar seu pensamento dentro de si para Deus. Não é nada externo. Eu tento sempre trazer isso que não é nada externo. O gnosticismo, eu até falo, não é uma religião, eu trato ele como uma filosofia de vida, assim como o estoicismo, assim como o platonismo, assim como o taoísmo, qualquer coisa que as pessoas tenham. Eu acho que o gnosticismo você tem que trazer como uma filosofia de vida, não como uma regra, uma religião. Você tem que entender que Jesus é tudo na sua vida, que você ouve a voz do Espírito Santo e você segue seu coração. Não tem um pastor para te dizer você tem que fazer isso ou não. Não tem uma regra, uma lei ali, um mandamento que vai falar, olha, você não vai para uma festa, você não bebe isso, você não usa essa roupa, não. O seu coração é seu juiz, o seu coração é o seu guia. Na Bíblia mesmo está escrito em João, fala, se o seu coração não te condenar, então Deus, que é maior do que o seu coração, também não te condena. Então em tudo que você fizer, você tem que ver se você tem paz no seu coração. E se seu coração estiver em paz, aí você vai e faz. Se seu coração estiver em paz, você faz. Então não faça nada que seu coração não te dê paz. Isso é a filosofia gnóstica, é viver como alguém, como Cristo vivia. Cristo falava, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, praticamente, quando você é gnóstico, quando você tem o conhecimento de Deus, quando você não está fazendo, parece que você sempre fica vazio, porque falta alguma coisa. Porque você tem que fazer a vontade de Deus, do Pai. Você pode fazer milhares de outras coisas, mas se você não faz a vontade do Pai, você fica como se você nunca se saciasse. Você fica aquele vazio. Você pode ir fazer outras coisas, falar de outras coisas, mas você precisa. Então, como se saciando? Lendo os livros, ajudando os pobres, ajudando aqueles que precisam, fazendo coisas e compartilhando conhecimento, fazendo bem. E essas coisas não são coisas materiais, não é deixando de assistir uma TV, deixando de assistir futebol, deixando de sair para comemorar com alguns amigos, nada. Isso você pode fazer e você deve fazer. Jesus faz e veio aqui como homem para mostrar para nós que podemos ser santos sem ser chatos e religiosos igual os fariseus. Sim, essa é a sensação, Natânia, que a gente tem. Sempre você tem aquela angústia de que falta alguma coisa, você precisa aprender mais, aprender mais. E aqui nesse livro é muito interessante, que ela sempre vai falar que ela é a sabedoria que clama, igual em Provérbios, fala, a sabedoria clama pelas ruas, vinde a mim, vós insensatos. É isso, é a Sofia, é a mãe do universo, é essa que eu estou falando. Então eu vou continuar lendo aqui, e ela fala assim, pois sou eu quem me uni a cada um em virtude do pensamento oculto e uma voz exaltada. Então ela é um pensamento oculto, ela se une no seu pensamento e ela é uma voz exaltada que vai falando dentro de você um pouco mais alto do que o seu próprio pensamento. Então como você reconhece quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo fala com você, que é um pouco mais alto, você está aqui na sua meditação ou ali parado e vê uma voz e fala, faz isso, toma essa decisão, faz isso. E você sabe que é uma voz um pouco mais alta, um tom mais alto de direção para você mesmo, como uma mãe. E aí ela fala, a cada um em virtude do pensamento oculto e uma voz exaltada, mesmo uma voz do pensamento invisível, e é incomensurável, pois habita no ser incomensurável. O ser incomensurável aqui é o Pai. O Pai é incomensurável, não tem como medir. É um mistério, é irreprimível pelo ser incompreensível.
é visível a todos aqueles que são visíveis no todo, é uma luz habitando na luz. Então a Sofia é a luz habitando na luz. Somos nós também que sozinhos nos separamos do mundo visível. Então aqui ele já começa a falar, somos nós, juntos nós nos separamos. Então essa santidade é a separação do mundo visível. Pois somos salvos pela sabedoria oculta, através da voz inefável e incomensurável. Então a gnose é isso, é você se separar do mundo, você guarda um momento para você. Por isso que Jesus fala, você quer orar ao Pai? Fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, ele vai te responder. Então esse é o conhecimento, é você fechar a porta do seu quarto, guarda um momento para você, fecha a porta do seu quarto, que é a mente, os olhos, e guarda esse momento. Vai lá num lugar separado, seja na praia, seja no seu quarto, seja um lugar sozinho, e você busca Deus, mas em silêncio. E ele fala, e a voz, a sabedoria oculta. E não adianta simplesmente você só parar lá, mas você tem que ter sabedoria, você tem que ler um pouco para você entender, parar, ver e entender quem é o Pai, e aí você para e medita, e você começa a entender, refletir sobre a sua vida, sobre as suas ações, e aí você começa, e ela fala, através da voz inefável, e essa voz inefável vai falar com você. Então realmente quem vai te dar direção, quem vai te ensinar é o Espírito Santo, não sou eu só te mostro o que tem, te mostro, ó, existem os livros gnósticos, existem os livros que não colocaram na Bíblia, que foram encontrados em 1945, que você vai buscar. Você vai ler a Bíblia também, vai ler lá em João, vai ler em Mateus, vai entender Jesus, vai ler Apocalipse, vai ler, e aí você busca o Pai, você ora, fala, Pai, ouça-me com a mesma satisfação que tu ouves o seu Filho amado Jesus Cristo, e aí me dê sabedoria, fala comigo, eu preciso ouvir, e olha um ponto e faz essa meditação. Então é muito importante meditar. Nós gnósticos, nós não oramos como os crentes, a gente medita em silêncio. Você pode repetir, só fala Jesus, 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 ou fala Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fala Pai, vem papai, só fala assim. E isso já é uma oração, já é uma meditação, é um louvor. Tem um livro no Apócrifo de Tiago que ele fala, Jesus fala, ore como os anjos oram. Louve a Deus como os anjos louvam, como os serafins louvam lá em Apocalipse. Em Apocalipse ele fala que os serafins, os arcanjos, eles ficam louvando. E eles falam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então você pode ficar só repetindo isso na sua mente, ou falando baixinho, e fala, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E isso já vai te dar um poder, você vai começar a sentir seu corpo mexer sozinho, vai começar a sentir algo bom dentro de você e Deus vindo dentro de você. Você fala, Espírito Santo, vem Espírito Santo, me enche. Bem baixinho isso, você vai começar a sentir o Espírito Santo se mover dentro de você, porque ele é o ar, ele é a energia que está já dentro de você. Ele não precisa vir lá de outros universos para vir até você. Ele está dentro de você, mas está de uma forma estática, parada. E você precisa colocar ele em movimento. E como você coloca essa energia em movimento? Através do louvor, da adoração, da entrega. É isso que ele está falando aqui nesse livro. Fazer assim também gosto de falar. Não precisa ficar falando, porque senão você fica pensando o que você vai falar. Eu vou orar assim, eu vou pedir para Deus pela minha avó, pelo meu tio, pelo meu papagaio. Esqueci o periquito. Tem muita gente que fala assim, esqueci tal coisa. E aí vai se perdendo. Quando você alcança o conhecimento, você só repete e só louva a Deus. Você só fala, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Quando você está no ápice, assim, você fica só, Pai, vem, Deus Todo-Poderoso, eu te adoro. Você só louva, igual os anjos. Os anjos não ficam pedindo ou falando, que Deus já sabe o que você precisa. Então você não precisa ficar pedindo tantas coisas. E aí ele continua assim, vou continuar um pouco o livro. Através da voz inefável e incomensurável, e aquele que está oculto dentro de nós paga tributos do seu fruto à água da vida. Então o Pai, ele está oculto dentro de nós, e Jesus está oculto dentro de nós, e ele paga tributos do fruto da água da vida, que Jesus pagou um preço para que você pudesse alcançar o Pai. Então isso ele está falando, para que você alcance a água da vida, para que você alcance tudo, Jesus já pagou o preço, pagou tudo, e ele está oculto dentro de você. Ele fala, estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aí você começa a buscar ele dentro de você.
E aí ele vai falar do Filho agora, de Jesus. Olha, presta atenção. Então, o Filho, que é oculto, que é perfeito em todo aspecto, ou seja, a palavra que se originou por essa voz. Então, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. E a Sofia é o pensamento do Pai, é a voz. Então, o Pai está aqui, a Sofia é o pensamento do Pai. E Jesus é a palavra que surgiu da voz, ele é o verbo, por isso que a gente fala o verbo. E ele é perfeito em todo aspecto, ela fala. Ou seja, a palavra que se originou por essa voz, que procedeu das alturas, que possui um nome dentro dele. Que Jesus é o único que tem um nome. Você pode ver, você fala Pai, Mãe e Jesus Cristo. Pai, Mãe e Filho. E Jesus é o único que tem nome. Você tem uma expressão, mas é um nome. Tem o Pai, mas você não sabe o nome do Pai. Mas o Filho tem um nome. Então você chama o nome de Jesus, que é o nome acima de todos os nomes, que possui um nome dentro dele, que é uma luz. Então o nome dele é uma luz. Ele, o Filho, revelou as coisas perpétuas e todas as incógnitas foram reveladas. Então Jesus, ele veio para revelar as coisas perpétuas, as coisas inefáveis, incógnitas, ocultas da humanidade inteira. Então até Jesus vir, ninguém conhecia o Pai. Então essa ideia de o Deus de Moisés lá que abriu o mar vermelho, que criou Adão e Eva, é o Pai de Jesus. Não é. Tanto que quando cria Adão e Eva, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos no plural, ali são os Elohim, são os deuses. Outros deuses de outras religiões, não é o Pai de Jesus. O único que pode falar sobre Jesus, sobre o Pai, é Jesus. Ele fala, até eu vir, ninguém conhecia o Pai. E eu vim revelar o Pai, meu Pai que está no céu. Então ele diz isso e ele traz esse conhecimento do todo, do Pai. E aí eu falo aqui. E aquelas coisas difíceis de interpretar e de explicar, ele revelou. Então por isso que eu falo, nesses livros apócrifos é que está a revelação das coisas difíceis de explicar que Jesus trouxe. Então ele passou 550 dias explicando para os discípulos depois que ressuscitou. Então na Bíblia você tem tudo que Jesus falou antes dele morrer e ressuscitar. E depois em Atos lá tem uma partezinha só, Jesus fala, vai lá e prega. Mas não tem uma condição, tudo que ele ensinou depois. Parece que Jesus ressuscitou, ficou 5 dias lá com os discípulos e subiu. Aqui fala lá ascensão. Mas não. Jesus Cristo ficou mais e mais tempo. E não só esses 550 dias, mas depois ele aparecia para os discípulos na forma de uma luz. Então tem muitos relatos nesses livros aqui que Jesus, eles oravam, aí Jesus aparecia no meio das montanhas uma luz e vinha uma voz dentro dessa luz e falava com eles e revelava todas as coisas para eles. Então é muito interessante, esse livro aqui foi traduzido por especialistas, pessoas renomadas no campo da arqueologia, no campo da teologia, e é verídico que esses livros são da época de Jesus Cristo, são lá de 200, 300, 100 anos em uma cópia em copta, mas eles teve os originais dele em hebraico e aramaico. Então eu vou continuar aqui. E aquelas coisas que são difíceis de interpretar, eles revelou, tá? E ele se revelou àqueles que habitam nas trevas. Aqui ele fala, e aquelas coisas difíceis de interpretar e de explicar, ele revelou. E quanto àqueles que habitam no silêncio com o primeiro pensamento, lembra que eu falei, quando você vai orar ao Pai, você tem que orar em silêncio. Fecha a tua boca, não fica falando para os outros ouvir. Fala na tua mente, fecha a porta do teu quarto, um lugar bem deserto, que não tem ninguém, e fala com o Pai na tua mente. Mantém isso em silêncio, o silêncio com o primeiro pensamento. E o primeiro pensamento é quem? É a mãe, a Sofia. Então quando ele fala em silêncio com o primeiro pensamento, é em silêncio com o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, lá na Bíblia, fala assim, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Nós não conseguimos orar. Então o que ele faz? Quando você está em silêncio lá no seu quarto e falando, daqui a pouco você vai começar a falar em línguas, mas não é a língua
que o povo fala na igreja, aqueles delacabanda lá. É um gemido inexprimível mesmo. Você vai começar a falar e vai sentir o Espírito Santo, vai começar a falar como se estivesse falando com Deus e através da sua boca e você falando. Então são esses transes, essas situações que você passa meditando e falando: Espírito Santo, vem, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você vai fazendo tudo isso por um momento ali, meia hora, uma hora, e você tem você vai chegar nesse ponto. Se você for gnóstico, se não chegar, porque você tem que ler mais, tem que buscar mais e pedir para o Pai te dar esse poder, te dar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a mãe, é a Sofia, e é o primeiro pensamento. Enquanto aqueles que habitam no silêncio, com o primeiro pensamento, ele as pregou. E ele se revelou àqueles que habitam nas trevas. Aqui ele está falando de Jesus. E ele se revelou àqueles que habitam nas trevas. E ele se apresentou àqueles que habitam no abismo. Porque ele desceu lá no Hades para falar com as pessoas que estavam lá no inferno, no Tártaro, lá nos outros lugares, no abismo. E aqueles que habitam nos tesouros ocultos, ele contou sobre os mistérios inefáveis. E ele ensinou irreiteráveis doutrinas a todos aqueles que se tornaram filhos da luz. Então Jesus, ele veio, e não só para nós, mas ele veio lá para as pessoas que estão no inferno, para as pessoas que estão nos outros mundos, que estão em outros lugares, seja a gente vai dizer paraíso, seja o que você disser, cada lugar, e Jesus trouxe essas doutrinas. E para nós que estávamos aqui, para os discípulos e para outros, ele trouxe essas doutrinas para os que se tornaram filhos da luz, filhos do Pai. Então existem esses livros, que praticamente tem muito mais, são mais 52 livros só nisso aqui. Na minha Bíblia Gnóstica tem 65 livros, quase os livros da Bíblia, e no Novo Testamento tem 27 livros. Então são coisas muito, muito interessantes e doutrinas que Jesus traz, não de regras humanas, não do que você fazer, mas de como você ser, como você se tornar, como você se conhecer. Então o autoconhecimento é a chave para conhecer a Deus. Porque Deus é pensamento, Deus é mente, é razão. Então quando você entende isso, você começa a entrar dentro de si e não ir para fora. Eu poderia estar lá numa igreja, sentado ouvindo um pastor, cantando, pulando, louvando na frente de todo mundo. Mas normalmente eu não estaria 100% com Deus como quando eu estou dentro de casa, meditando, orando. Você pode ir lá numa igreja, isso não te impede de você se reunir, e é bom se reunir com as pessoas, cantar em louvor, mas a maior parte do seu tempo e da sua comunhão com Deus tem que ser no íntimo, tem que ser dentro de si. Você está no seu carro, você tem que estar ali falando com Deus na sua mente, falando: Pai, me ajuda, fala comigo. Parar para ouvir, para esvaziar sua mente de pensamentos ruins. Se tiver pensamento ruim, você fala: em nome de Jesus, todo pensamento maligno saia. E aí você tem esse controle mental da sua mente para você conseguir ter direção do que você vai fazer. Então sempre Deus vai trazer isso. E aí ele fala assim: já a voz que originou do meu pensamento existe como 3 permanências. Então aqui a mãe está falando isso, a Sofia que está falando agora. O pai, a mãe e o filho. Então ele fala: a voz, ela origina-se do pensamento. Então esse pensamento é a mãe. E aí, como 3 permanências: o pai, a mãe e o filho, existindo perceptivelmente como linguagem. Ela, a voz, possui dentro dela uma palavra dotada de cada glória. E possui 3 masculinidades, 3 poderes, 3 nomes. Elas existem na forma de 3. Que são os quatranjos, secretamente dentro do silêncio do ser inefável. Então todo esse poder da voz, isso tudo inclui, sempre que falo 3, é o pai, a mãe e o filho. Então toda vez que você ouve a voz, você está ouvindo o pai, a mãe e o filho. Por isso que Jesus fala: eu sou um com o pai. O Espírito Santo vai receber do que ele foi dado. Tudo que o pai tem é meu, por isso que eu disse que ele vai receber do que é meu. Então tudo quando o Espírito Santo fala, ele está falando para você o que Jesus está falando para você e o que o Pai está falando para você. Os 3 são uma unidade. Isso é a Trindade. E aí ele fala: é ele quem veio sozinho à existência, ou seja, ao Cristo. Só ele que veio. O resto, eles não apareciam, era uma luz. E Jesus é aquilo que veio e tomou forma.
e que deu forma ao universo que existe. E quanto a mim, eu ungi com a glória do Espírito invisível e com a bondade. Aqui a Sofia está falando, eu ungi Jesus com a glória do Espírito invisível. Porque ela é o pensamento, ela e o Pai se uniram e aí tiveram um filho, que é Jesus, e ela ungiu ele e deu a ele todo o reino e todo o poder do Espírito invisível. Quanto aos três, eu estabeleci sozinha em glória eterna os aeons na água viva. Sempre que falar os aeons na água viva, os eons, são universos. Então você pensa assim, quando ela fala aeons, aqui ela está falando de vários e vários universos. Cada eon é uma distância, um espaço-tempo. Então é um bilhão de anos-luz de comprimento. Isso é um tempo, isso é um espaço-tempo, isso é um aeon. E cada um deles, e aí quando ela fala água viva, por que é a água viva? Porque tem a luz e tem a água. E a água dá testemunho. E a água é o Espírito, é onde você tem o Espírito Santo também. Então no universo inteiro, a água a gente sabe que não é do planeta Terra, tem a água viva, que é esse poder incomensurável da mãe. Jesus é a luz. Ou seja, a glória que o rodeia. Então Jesus é a luz e tinha a glória dele rodeando ele, que é a água viva que rodeia ele. Por isso que é tão bonito o universo. Quando você olha e vê quando eles criam as galáxias e tem aquelas formas, e aí como falam, né, que são hidrogênio, que fica aquelas cores bonitas de nebulosas, tem aqueles pilares da criação que ficam assim, é coisa linda. E aí isso é mais ou menos o que a gente consegue ver, mas invisível, isso deve ser muito mais bonito, né, porque eu não vejo, mas quando você lê isso é para você ter uma comparação, de você ver aqueles cenas da NASA, aqueles telescópios James Webb, você vê como é a grandeza do universo, 13 bilhões de anos-luz e várias galáxias, vários... Pensem isso multiplicado por milhares disso daí. Esses são aeons. Ou seja, a glória que o rodeia, aquele que primeiro surgiu, a luz, aqueles aeons exaltados. Então Jesus é aquele que primeiro surgiu e depois criou todos os aeons, todos os universos. E é em luz gloriosa que ele persevera com firmeza. Então Jesus, numa luz gloriosa, ele persevera com firmeza. Dá todo o poder ao mundo, a todos os universos. E ele permaneceu em sua própria luz que o rodeia, ou seja, o olho da luz que brilha gloriosamente sobre mim. Aqui, eu gosto sempre de comparar o gnosticismo, a criação do universo, dos universos do gnosticismo, é um pouco semelhante ao Big Bang, assim. Por isso que eu falo, é muito mais interessante do que aquele conceito básico da Bíblia, do Gênesis ali. Porque quando ele fala que Jesus é uma luz, é como se tudo surgisse dessa explosão de luz. Não existia nada, que é o Pai e o Espírito Invisível, a Mãe. Tem o Espírito Invisível, o Pai e a Mãe. Eles são invisíveis a tudo. E aí eles criam algo, o Pai e a Mãe junto, criam uma faísca de luz. Cria uma faísca, não posso nem falar uma faísca de luz, porque Jesus é muito mais que isso. Cria o olho da luz, cria uma luz poderosa que cria tudo, que gera tudo. Isso é como se fosse o Big Bang. Jesus é essa luz primordial do Big Bang, criada pelo Espírito Invisível, pelo Pai e pela Mãe. E aí, a partir dessa luz, por isso que ele fala, com firmeza, ele começa a criar e gerar todos os universos, todos os aeons. Então isso realmente é muito... além daquela época dos 2000 anos atrás, imagina você falar desse conceito para alguém, nem passaria pela cabeça deles terem esse pensamento. E ele fala, ou seja, o olho da luz que brilha gloriosamente sobre mim. Ele perpetuou o Pai de todos, os aeons que sou eu. Aí ele fala, ele perpetuou o Pai de todos os aeons que sou eu, o pensamento do Pai, a protenóia, ou seja, barbelo, a glória perfeita, e o ser invisível e o incomensurável que está oculto. Então ele fala já aqui, que Jesus ele perpetuou esse olho da luz, ele perpetuou, por que quer perpetuar? É deixar uma descendência, né? Quando eu quero perpetuar minha espécie, minha família. Então que eu tenho que gerar um filho. Porque se eu morrer e eu não tiver filho e não tiver mais ninguém pelo meu sobrenome, não vai ter mais a família Castro.
Assim ele está falando, perpetuar o Pai. E quem é o Pai? O Pai de todos os Aeons, de todos os universos, que sou eu, aqui que a Sofia de Barbelô está falando, ao mesmo tempo ela é a mãe e o pai. Porque sempre a gente fala, é a mãe e o pai. E aí ela fala ao mesmo tempo, a protenóia, que é o pensamento do pai, ou seja, Barbelo, a glória perfeita. Então nós temos o pai e Barbelô, que é a parte feminina do pai, que é o pensamento do pai. Então o pai está aqui, e ele tem o pensamento dele, que é a parte feminina dele, que é a mãe, que é a Barbelô. E os dois juntos se uniram e fizeram Jesus. Esse é o conceito do gnosticismo. Isso é a ideia. E aí ele fala, o ser invisível e incomensurável que está oculto. Eu sou a imagem do Espírito invisível, e é por meio de mim que o todo foi formado. E eu sou a mãe, assim como a luz que ela atribuiu como virgem. Ela que é chamada de Meroteia, o ventre incompreensível, a voz irreprimível e incomensurável. Então, nesse livro, a protenóia, a Sofia vai falando, eu sou a imagem do Espírito invisível. Então, existe o Espírito invisível, ele criou uma imagem, a mãe e pai, o pai e mãe. E aí, essa é a Sofia, que é a mãe, e ela fala, e eu sou a mãe, assim como a luz que ela atribuiu como virgem. Então, o Filho perfeito se revelou aos seus aeons, que se originaram dele. Então todos os aeons, todos os universos se originaram de Jesus Cristo, se originaram da luz. E ele os revelou e os glorificou, e ofereceu tronos, e permaneceu em glória, com a qual ele se glorificou. E eles abençoaram o Filho perfeito, o Cristo, o único Deus gerado. E eles deram glória, dizendo, é Ele, o Filho de Deus. O Filho de Deus, é Ele quem é. O Aeon dos Aeons, vendo os Aeons que Ele criou. Pois tu tens gerado através de teu próprio desejo. Por isso nós te glorificamos. Mamomoyeia onei, o Aeon dos Aeons, o Aeons que ele ofertou. Então todos os universos, todos os seres que foram gerados por Cristo, depois eles louvam Jesus, eles adoram Ele, sabendo que Ele é o Aeon dos Aeons, o universo dos universos. Ele é o único Deus gerado. Essa é a ideia. Deixa eu pegar uma água. Ele é o único Deus que foi gerado. Então esse conceito de Jesus é muito, muito poderoso no gnosticismo. A gente tem toda uma compreensão do que Jesus é e de que Jesus é o criador de todos os universos. Você já ouviu um vídeo de alguém falando que aquele Allan Kardec fala que o Espírito da Verdade é Jesus e que Jesus é o dono deste mundo só, tal, como se fosse um espírito que controlar só esse mundo, existem outros mundos e tal. E não, no conceito, no gnosticismo, que é para mim a verdade, Jesus é o Senhor de todos os universos. Ele cria e ele gera tudo. E nada existe sem ele. Tudo vem dele. E o pai e a mãe que criaram ele. É o único Deus gerado. É isso que está escrito aqui. Então, além disso, o Deus que foi gerado deu a eles, os Aeons, um poder de vida no qual eles pudessem confiar. E ele estabeleceu a eles. Então aqui ele está falando que o único que dá poder e vida para todos os universos é Jesus, que é o Deus gerado. Então toda a vida que existe vem de Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida vem de Jesus. Jesus que gerou tudo. Jesus que trouxe toda a vida para todo o universo. Então esse conceito é muito interessante. O primeiro Aeon, ele estabeleceu sobre o primeiro. Armedon, nos Anils, Armozel. O segundo, ele estabeleceu sobre o segundo Aeon, Paionils, Aionius, Oroyael. O terceiro sobre o terceiro Aeons, Melepanels, Loios, Darvetai. O quarto sobre o quarto, Mousanils, Ametes, Elelef. Já aqueles Aeons que foram gerados pelo Deus que foi gerado, o Cristo,
E esses aeons receberam, como também deram glória. Eles foram os primeiros a aparecerem, exaltados em seus pensamentos, e cada aeon ofereceu miríades de glórias dentro das magníficas luzes não identificáveis, e todos eles juntos abençoaram o Filho perfeito, o Deus que foi gerado. Então aqui, nesse começo do universo, a primeira coisa que Jesus cria são 4 universos, 4 luzes que a gente fala. As 4 luzes principais, os 4 aeons, que depois no final também se tornam 12, que cada um tem 3. E aí o primeiro é Armozel, o segundo é Darvetai, Oraiel, Darvetai e Elelev. O segundo é Oroyael, o terceiro é Darvetai e o quarto é Lelef. Essas são as 4 luzes principais que vêm depois de Jesus Cristo. Então Jesus é o que cria tudo, então é o quinto, e aí ele gera as 4 luzes que são auxiliadores dele para criar todos os universos consequentes aí. E eis que surgiu uma palavra da grande luz Elelef, que é a quarta. E disse: Eu sou o rei, quem é que pertence ao caos e quem pertence ao mundo inferior? E naquele momento sua luz surgiu, radiante, dotada de epinóia. Os poderes dos poderes não o suplicaram, e imediatamente surgiu o grande demônio, que governa as partes mais inferiores do mundo inferior e do caos. Ele não possui forma nem perfeição. Ao contrário, possui a forma da glória daqueles gerados nas trevas. Agora ele é chamado de Saclas, ou seja, Samael e Adabaoth, aquele que conquistou o poder. Aquele que arrebatou a inocente Sofia, aquele que anteriormente a havia dominado. Ela que é a epinóia da luz, Sofia, que havia descendido, é dela que Adabaoth veio originalmente à existência. Quando a epinóia da luz percebeu que ele e Adabaoth havia gerado a luz para outra ordem, e apesar de ser inferior a ela disse: Concebe-me outra ordem para que possa te tornar um lugar de morada para mim, na desordem para sempre. E a ordem de toda a morada da glória concordou com sua palavra. Uma bênção foi levada a ela, e a mais elevada ordem a liberou para ela. Aqui ele está contando no início do universo como um ser chamado Yadabaoth Saclas, que é o deus cego, ele pega o poder da Sofia e ele acha que ele é único no universo, porque a Sofia quis criar algo sem o pai. A bicha Sofia. Ela criou algo sem o pai. Todo mundo que queria criar, depois nos Aeons, depois que Jesus criou tudo, queriam criar também. Mas eles falavam: Espírito invisível, consinta que eu possa criar, consinta que eu possa gerar. E aí ela quis criar algo sem o pai. Ela criou sem o pai e Adabaoth, o demiurgo. E aí esse ser, ele achou que ele era Deus, ele ficou arrogante, ele viu toda uma escuridão, que eram as trevas, e pensava como se fosse esse universo nosso aqui, e pensava: eu sou rei. Quem é que pertence ao caos? Quem pertence ao mundo inferior? Não tem ninguém maior que eu. E aí nisso ele pecou contra o pai, contra isso, e aí gerou toda essa divisão aí no nosso mundo, e depois chega ao nosso universo. E ele fala aqui: e o grande demônio começou a produzir aeons na semelhança dos aeons reais, exceto que ele os produziu através de seu próprio poder. Então eu também revelei secretamente a minha voz, dizendo: Para, desiste, tu que pisas na matéria, pois observa, eu estou descendo ao mundo dos mortais pelo amor da minha parte, que estava naquele lugar desde o tempo em que a inocente Sofia foi conquistada. Ela que desceu, para que eu pudesse impedir seu objetivo, que o ser que revelou a ela atribuiu, e todos foram perturbados, cada um que habita na morada da luz, ignorante no abismo tremeu. E o arquigerador da ignorância reinou sobre o caos e o mundo inferior, e criou um homem na minha semelhança. Mas ele não sabia que aquele mundo se tornaria para ele uma sentença de dissolução, como não reconhece o poder que está dentro dele. Então aqui ela
tá falando, a Sofia, a Protenoia tá falando que depois que o demiurgo, o demônio, criou, quis criar na semelhança dele a humanidade, o homem, quando ela viu a imagem do Pai nas águas, de Jesus, aí ela veio com uma voz e falou, para, desista, você não vai conseguir fazer isso. Depois no final dos tempos eu vou te julgar. E aí começa toda a nossa odisseia que nós vivemos aqui nesse mundo, tá? Então eu vou ler até aqui esse livro, que é muito interessante. Depois tem a parte do discurso 1, tem a parte do discurso 2 sobre o destino, e tem a parte a terceira parte aqui de Jesus. E aí, se vocês quiserem que eu leia depois, mande, eu vou postar algumas partes desse livro aqui, e aí vocês mandem se querem que eu faça mais partes com esse livro da Protenoia Trimórfica, tá bom? Boa noite, obrigado aí pela atenção e pelas curtidas. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Natânia.